Salve, salve, gente! Salve, salve, meu povo brasileiro! Bem-vindos a mais um episódio do Café com Ferri. Eu sou Felipe Corleta, co-host desse podcast. Queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Já são mais de 1 milhão de pessoas que acompanham e apreciam o nosso conteúdo. Então compartilha com teus amigos se tu gostar dos nossos episódios. Sempre começo aqui dando um abraço e um beijo especial para os nossos patrocinadores. Hoje esse episódio é um oferecimento de Minerva Foods, os melhores churrascos, né? Vai ter um feriado agora, feriado de carnaval. Vai parar para fazer um churrasco com a tua família, com teus amigos. Compra carnes da Minerva Foods, porque certamente o teu churrasco vai ficar diferenciado. E se tu quer ter o ChatGPT de graça, então entra lá em adapta.org, o link tá aqui na nossa bio. É uma empresa brasileira de inteligência artificial que a gente gosta muito e prestigia demais aqui no podcast. Inclusive a gente usa para nos ajudar a fazer as pautas, para nos ajudar a fazer os roteiros das redes sociais, enfim, tudo isso a Adapta está nos dando um suporte muito legal através da inteligência artificial. Então um abraço também para o time todo da adapta.org. Tem link com desconto aqui na descrição do vídeo. Bem-vindos todos. Bem-vindo também o Rafael Ferri. Tudo bem, Ferri? Boa noite a todos. Hoje um dia importante aqui, a presença do senador Sérgio Moro, um cara que eu acompanhei por muito tempo, sou um grande fã, trabalho espetacular, acordava cedo sempre para acompanhar toda aquela trajetória, aqueles anos de Brasil passado a limpo, né? E depois as implicações do sistema, né? Que vieram. Eu queria agradecer demais a presença do senador Sérgio Moro aqui conosco. Realmente é um prazer enorme, que eu tenho certeza que o senhor faz parte dos livros de história do Brasil por muito tempo, inspirou filmes, e essa história ela ainda não acabou, ela começou, está em andamento, ainda está longe de um fim. Eu queria agradecer demais a sua presença, e como o senador dispensa apresentações, eu queria abrir o podcast perguntando um assunto da atualidade. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi denunciado por tentativa de golpe de Estado. O senhor acha, na sua opinião, que o presidente Jair Messias Bolsonaro e seus aliados, os seus próximos, tentaram efetivamente dar um golpe de Estado, ou isso é parte de uma conspiração de perseguição jurídica por conta da disputa de poder que o Brasil enfrenta nos últimos anos? Bem, primeiro, Ferri, Felipe, um grande prazer estar aqui falando com vocês. Realmente tem uma história para ser contada, né? Fizeram até filme da Lava Jato, fizeram um seriado da Lava Jato. Depois até posso falar de algumas visitas que eu fiz em outros países e o pessoal vinha perguntar, era bem interessante isso. Sobre a pergunta, não quero fugir da pergunta, evidentemente. Olha, eu fui membro lá da CPMI do 8 de janeiro. E eu sempre tive uma preocupação em ver as provas, o que tinha aparecido ali. Li a denúncia com atenção, uma denúncia extensa, né, mais de 200 páginas. Eu não consegui encontrar uma ligação forte, mesmo na denúncia, tá, entre o 8 de janeiro, que é onde teve episódios de violência, e aquilo que aconteceu antes. A interpretação que me parece predominante hoje até no meio político é de que o 8 de janeiro foi um extravasamento. Aquela multidão queria protestar, se excedeu, alguns invadiram os prédios públicos, depredaram. Essas pessoas têm que ser punidas, sempre defendi punição, agora não naquela dimensão, né? Eu tenho sido um crítico a essas penas desproporcionais que estão sendo aplicadas a essas pessoas. A perigosa Fátima de Tubarão, a perigosa, acho que é Débora, a mulher do batom. Então, 17 anos para essas pessoas é uma grande injustiça. E eu entendo que essas pessoas do 8 de janeiro têm que ser tratadas segundo o direito delas, segundo a justiça para elas. Não podem ser tratadas pensando lá em 64. Tem gente que quer descontar lá, não foram punidos os torturadores de 64? Então vamos lá arrebentar com a Fátima de Tubarão. Vamos lá destruir a Débora do batom. E também não pode ser tratado com viés político pensando em 26. Então precisamos ter justiça para essas pessoas. Por isso eu tenho defendido lá sem anistia. Antes eu defendia que fosse aplicada uma pena reduzida, tá? Sei lá, alguns meses de prisão, prestação de serviço. Mas agora já ficaram tanto tempo preso que agora vai anistia de uma vez, né?
não justifica mais tempo de prisão do que aquele ali já contido. Então, o que me chamou a atenção na denúncia, primeiro, há uma fragilidade em fazer uma ligação entre o 8 de janeiro com o que aconteceu antes. Tá? Não surgiram mais provas, além daquelas que a gente já tinha visto ali na CPMI. Agora, voltando para dezembro e novembro de 2022, a grande questão tinha gente ali, pelo que aparenta, né, descreve a denúncia, que queria ter um estado de defesa, um golpe, alguma coisa desse tipo. Não foi ultimado, não foi feito. A gente não viu nenhum golpe. O governo Lula que está aí é um desastre, né, e nem deveria ter golpe. Golpe é uma coisa que hoje não cabe na estrutura institucional brasileira de uma democracia madura. Mas aí houve tentativa, houve um plano e houve daí desistência voluntária. São essas questões que estão postas ali na denúncia. A defesa vai bater, evidentemente, do presidente Bolsonaro e dos demais acusados, que houve ali uma cogitação, cogitar não é crime, e que foi tudo abortado. Também fica evidente que o golpe não houve, e é muito criticado hoje as Forças Armadas brasileiras, né? E um dos fatores que impediram que houvesse qualquer coisa foi a posição dos comandantes do Exército e do comandante da Aeronáutica, que se posicionaram e não fizeram. Agora, toda aquela discussão, toda aquela questão vai fazer ou não vai fazer, e daí não faz, isso aí configura tentativa? É uma pergunta bastante complicada. Uma questão que, a meu ver, também está incomodando bastante é essa impressão de que não haverá um julgamento imparcial. Né? Parece que as coisas já estão um jogo jogado, né? Com o rigor que o Supremo tem tratado essa questão. Com ministros, hoje eu vi no jornal lá, ministros acreditam que a estratégia do PGR vai possibilitar a condenação ainda em 25. Então, ministro falando em off para a imprensa, não pode acontecer isso. Então, isso também vai ser levado pela defesa para questionar a própria imparcialidade desse julgamento. O melhor, que seria a minha opinião aqui, que o Supremo poderia fazer é dar um jeito de se livrar desse processo, manda para a primeira instância, o Lula foi julgado em primeira instância, né? Para que ele seja julgado por outro juiz, para que haja recurso, para que possa ter um tribunal decidindo sobre esses fatos. Mas por que esse caso do golpe está no Supremo? Eu não entendi ainda. Olha, antigamente o Supremo tinha uma jurisprudência dizendo que se você tem o foro privilegiado, então algumas autoridades são julgadas perante o Supremo. O presidente da República, por exemplo, o ministro de Estado. Mas quando você perde o cargo, você perde o foro. E assim o Supremo começava a processar lá, por exemplo, um deputado por, sei lá, corrupção, acabava o mandato, mandava para a primeira instância. No caso ali, o presidente Bolsonaro não tem mais, né, mandato, em tese deveria ser a primeira instância, mas ele colocaram entre os denunciados um deputado federal, que é o Alexandre Ramagem, né, que na época era diretor da ABIN. Mas é possível, a meu ver, uma construção, porque quando ele participou daqueles fatos, ele não era deputado federal. O melhor, entendeu? E o problema é que o Supremo mudou esse entendimento recentemente, em 2022, dizendo, não, vamos manter a competência para julgar mesmo quem tinha foro e hoje não tem mais cargo e função. Então parece um pouco aquela jurisprudência de ocasião. Senador, um dos mais influentes ministros do STF, o ministro Gilmar Mendes, deu uma entrevista em Portugal dizendo que o 8 de janeiro não passou de uma baderna. Como pode, dentro da mesma corte, um ministro dizer que foi uma baderna, publicamente, para um jornalista, e a gente tá com todo esse movimento jurídico, com várias pessoas presas e tudo mais. A turma não conversa lá? Como é que tu acha que é justo e normal cada ministro ter a sua visão sobre um determinado assunto? Bem, se ele falou isso, eu confesso que eu não vi essa declaração, mas né, eu também não acompanho o Gilmar Mendes, não é dos meus ministros favoritos lá, pelo contrário, e também não tenho muito interesse no que ele fala. Mas o fato é que houve já julgamentos, né, pelo plenário do Supremo, julgamentos colegiados,
E as penas que foram aplicadas foram muito elevadas. Normalmente, inclusive, o ministro Gilmar Mendes concordando com o voto do ministro Alexandre. Né? Aí colocam lá tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado de Direito, mais os danos patrimoniais, mais associação criminosa, salvo engano, armada. Então, é um exagero. Mas tinha arma lá? Não lembro, acho que não. Eu não vi também, né? Não fiquei sabendo. Mas o fato é que, por exemplo, esses 2 crimes, tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, no fundo eles são um só, entendeu? E até alguns ministros supremos votaram no sentido, só configura um. Se configurar um, não configura o outro, porque a ação é a mesma. É um negócio que a gente chama em direito, lá chama concurso formal. Uma ação configurando 2 crimes. Daí normalmente se aplica apenas a pena de um deles com um acréscimo, mas eles aplicaram das 2. Eu apresentei um projeto de lei, até que está lá no Congresso, no Senado, mas é difícil tramitar projetos sobre esse tema, deixando isso claro, se tem esses 2 crimes, só aplica a pena do crime mais grave. De todo modo, ainda que aquelas pessoas que foram lá pensassem, vamos dar um golpe de Estado e golpe de Estado, vamos ter novas eleições com as nossas ações assim, mas as pessoas são simples. Eu visitei na prisão, tive oportunidade. São pessoas muito simples que, a meu ver, se excederam e, movidos por violenta emoção, cometeram ali desatinos que não justificam de maneira nenhuma uma prisão de 17 anos e, cá entre nós, nem de 1 ano. Isso aí devia ser de alguns meses ou prestação de serviço. Infelizmente, essa situação de justiça, há quem diga, a denúncia apresentada agora esvazia o debate da anistia. Eu acho que não. Eu estou pensando principalmente na questão lá dos manifestantes. Né? Uma situação de injustiça individual. E quando a gente ignora, mas a política global, o cenário... Não, peraí, meu amigo. Você está falando lá de mãe de família, de pai de família que está preso injustamente por um tempo excessivo. Né? Essas pessoas têm direitos. Cada pessoa tem um fim em si mesmo. Você não pode fazer um cálculo político em cima desse tema. E veja, eu sempre fui, na Lava Jato, um juiz rigoroso. Eu sempre fui lá no direito penal, não fui só juiz da Lava Jato. Eu tinha processo contra o crime organizado. Tive processo contra o Fernandinho Beiramar, a quadrilha dele, contra o traficante de quartel de Juarez, pessoal da lavagem de dinheiro, caso Banestado e muitas outras coisas. E eu sempre fui rigoroso. Agora, eu sei ver, né, que naquele caso o rigor está excessivo. Então, existem 2 coisas também que a gente tem que separar, essa denúncia e a situação dos manifestantes. Agora, há uma fragilidade nesse ponto da denúncia, que não há uma ligação clara entre o 8 de janeiro. Por que essa fragilidade tem relevância? Porque quando teve violência, quando se partiu, vamos dizer, do plano para a ação, você não tem uma ligação clara ali demonstrada na denúncia. Porque o que eles estão querendo dizer é que foi tentado também por causa do 8 de janeiro. Mas isso não está claro ali na denúncia. Gente, o Sérgio Fernando Moro foi o principal juiz da Operação Lava Jato, maior operação judicial contra a corrupção da história do Brasil, segundo alguns historiadores. Depois foi ministro de Justiça e Segurança Pública antes de se eleger senador pelo Paraná em 2022, cargo que exerce atualmente. Na sua resposta anterior, Moro, você falou que é a favor do projeto de anistia. Você votaria a favor do projeto de anistia, inclusive de alguma eventual emenda a esse projeto que alterasse a lei da ficha limpa de inelegibilidade de 8 para 2 anos, o que, né, permitiria o ex-presidente Jair Bolsonaro a concorrer no próximo ano, e que se discute que poderia entrar nessa discussão da anistia uma mudança na lei da ficha limpa. Você é a favor de mudar essa lei ou não? Felipe, historicamente eu sempre fui favorável no que se refere à corrupção, no que se refere a crime contra a administração pública, eu sempre fui favorável ao contrário, ao rigor. Né? A lei da ficha limpa foi um avanço. Vamos lembrar que a lei da ficha limpa impediu o Lula de concorrer lá em 2018, com acerto, porque ele tinha sido condenado por corrupção, estava preso. Imagina o presidente fazendo campanha ali da cadeia. Né? Ele fez, né? Fez até um determinado momento, tentou de todo modo sair. Então, ela barrou outros também, não só o pessoal do campo político da esquerda, barrou lá Sérgio Cabral, barrou Eduardo Cunha, pessoas que roubaram, né? Então, assim,
A gente não quer essas pessoas no poder. Infelizmente, o Lula hoje está no poder porque teve uma reviravolta política. A anulação das condenações, né, com todo respeito ao Supremo, foi um movimento político. Não tem nada de jurídico nessas anulações. Agora, esse projeto está na Câmara. Tá? Eu tenho uma postura no seguinte sentido. Eu não falo sobre o projeto enquanto não está no projeto do Senado. Porque parece que a gente está interferindo lá no debate na Câmara. Vou esperar para ser esse projeto deliberado e ver se ele vai chegar no Senado. E a depender do formato, eu vou tomar minha posição. Ano passado, teve um outro projeto que estava no Senado, que mexia na lei da ficha limpa, e eu fui contra, me manifestei contra no plenário. Né? Aí se viu que havia uma resistência grande e ele foi retirado de pauta. Não sei se ele volta. Então vamos esperar esse projeto chegar, vamos ver o que os deputados vão ali decidir. A única coisa que pode para você é que, historicamente, eu tenho me posicionado contrário a retrocessos no que eu vejo em eventual combate à corrupção. Porque a gente não pode pensar num caso só. Uhum. Tem que fazer isso por causa do caso X, do caso Y. Não, a gente tem que pensar na lei que permanece, vai ser geral, vai ser aplicada a todos os casos. Agora, senador, ainda no combate à corrupção. Primeiro, se você concorda, e se sim, por que o combate à corrupção perdeu tanta força no Brasil nos últimos anos? É só olhar o Palácio do Planalto, né? Sentado ali está o Lula. Então não tem como ter combate à corrupção. Na verdade, o governo atual, o governo Lula, ele é hostil ao combate à corrupção. A agenda é hostil. Os processos praticamente não tem, a Polícia Federal está desestimulada, alguma outra coisa ali, não no mesmo volume que tinha antes. O governo, desde o início, foi contra a lei das estatais, que aí não é uma questão questão de prevenção, é você evitar situações de conflito de interesse e colocar gente preparada para comandar a lei das estatais. Deveria, na verdade, ser estendida para outras áreas. Vocês que estão no mercado financeiro estão vendo o que está acontecendo com a Previ, um estimado prejuízo pelo TCU lá de 14 bilhões, colocaram lá um sindicalista, sem experiência, não é porque sindicalista não tinha experiência no mercado financeiro, supostamente ligado ao Vacari Neto. Então, todas as bandeiras vermelhas que você pode imaginar estavam lá, e está dando prejuízo. Por isso que o Brasil caiu nesse ranking da Transparência Internacional. E aí vem o ministro lá do CGU dizer que é conversa de boteco. Não, peraí, meu amigo, né? Ninguém é tonto aqui. Essas anulações também sucessivas por parte do Supremo Tribunal Federal. Parte do Supremo é ainda favorável à Lava Jato. Parte do Supremo ali sempre foi contra e, infelizmente, hoje está em maioria. Né? Mas, principalmente, decisões monocráticas anulando. E aqui tem uma situação, Felipe, que é inaceitável. A pessoa confessou. Ela fez um acordo. Ela devolveu o dinheiro. E ela disse, esse dinheiro aqui é de suborno. E aí, não, porque o juiz conversou com o promotor e tal, etc. Não teve nada disso. Eles criaram uma narrativa fantasiosa. Né? Nada justificaria a anulação dessas condenações. Mas estão fazendo. E aí vão jogando a reputação do Brasil na lama. Os ministros que estão assim decidindo no Supremo têm a sua culpa, mas o problema é o ambiente político. A reação à Lava Jato veio antes, do governo Lula, mas se acentuou nesse governo Lula. É impossível retomar essa agenda. A gente tem que retomar. Esse é um dos meus planos, esse é um dos meus sonhos. Senador, eu tenho uma dúvida, né? Frequentemente as pessoas falam que eu tenho que entrar para a política. E aproveitando a pauta, eu, sendo do mercado financeiro, eu consigo entender que para pegar corrupção, ou para pegar desvio, ou para pegar rolo, a melhor maneira é seguindo o dinheiro. E a gente tem um órgão no Brasil que estava abaixo do senhor, quando o senhor foi ministro, chamado COAF, que lá qualquer saque de 100 mil reais é informado. Né? Por que diabos o Brasil, não na sua gestão, mas quem hoje em dia vai na boca do caixa e saca 100 mil reais? Ninguém. Se está sacando 100 mil reais, eu posso afirmar aqui, sem pestanejar, que mais de 90% é rolo. Se a gente sabe onde está o rolo
por que ninguém faz nada? O Brasil é realmente o país da impunidade, ninguém tem medo de nada, né? Porque o Lula deu uma declaração interessante, foi uma das coisas mais brilhantes que eu vi o Lula falar. No Brasil não importa a justiça, importam as relações pessoais. Ele falou isso numa entrevista para um jornal português, se não me engano. Eu queria perguntar para o senhor, COAF na mão do Elon Musk não resolveria o problema de corrupção do Brasil? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem um filme que é bacana, que vale a pena assistir, que é aqueles Intocáveis, aquele antigo, do Brian De Palma. Eu gosto, assisti várias vezes. E tem uma cena que é interessante, que eles vão combater o Capone, e o Capone contrabandeava lá licor, né, na época era da proibição norte-americana, mas estava lá envolvido em uma série de assassinatos, de gangsterismo, etc, etc. Depois de algumas iniciativas falhas, ele consegue reunir um time, né, de elite, e esse time de elite começa a agir. E aí tem uma cena que para mim é muito memorável, que a primeira diligência que eles fazem, né, a busca e apreensão, bem sucedida, é numa agência do Correios. Né? E aí eles chegam numa cena ali, que tá o Sean Connery, tá o ator que faz lá o... Puxa, fugiu. Kevin Costner, que faz o Eliot Ness. E aí pega o machado para arrebentar a porta e começar a fazer a busca e apreensão. E aí o Sean Connery diz, né, pro Eliot Ness, olha, você tem certeza que você quer fazer isso? Que a partir do momento que você abrir essa porta, tua vida mudou. Né? E outra parte do diálogo fala, não, mas como é que é a bebida numa agência de correios? Daí também tem um diálogo, olha, todo mundo sabe onde que está a bebida. A questão é quem tem a coragem de enfrentar Capone. Entendeu? Então, muitas vezes a questão da lavagem de dinheiro, da corrupção, as pessoas sabem onde está. Tá? A questão é saber como enfrentar. Quem tem a coragem ali de enfrentar. Hoje o cenário no Brasil, o pessoal da Lava Jato foi perseguido. Os delegados estão encostados, né? Lá na Polícia Federal. Não são mais chamados para funções relevantes, apesar da expertise. O procurador lá, o Deltan, foi cassado, mandato, um julgamento que, a meu ver, absolutamente errado do ponto de vista jurídico, né? Mas teve o mandato ali cassado. O juiz Bretas, do Rio de Janeiro, um dos que decretou a prisão do Cabral, está afastado pelo CNJ, a meu ver também injustamente. Espero que o CNJ tenha a sabedoria e a serenidade de rever essa decisão. Tentaram também cassar o meu mandato, não conseguiram. Então tudo tem uma consequência, né? Então às vezes sabe onde estão as coisas ou então os problemas, mas tem que ter a força política, a força de vontade política, não política partidária, mas a força de vontade política, tem que ter as instituições independentes para ir bater no lugar certo. Mas mesmo o COAF, aqui vou fazer só uma ressalva, apesar de todos os mecanismos que ele tem de fiscalização e detecção de operações suspeitas, tá? Ele também não é, vamos dizer assim, infalível. Dá para a gente lembrar um outro filme. Vai virar uma dica de filme aqui, embora são filmes que todo mundo já viu, né? Aquele do Senhor dos Anéis, né? Do olho do Sauron, que ele vê muita coisa, mas ele tem que apontar na direção certa. Então, às vezes, essas transações também em espécie, às vezes são muitas. Sabe que tem, mas não consegue enxergar o que está por trás. Várias dessas operações Lava Jato, que eram de lavagem de dinheiro... Mas, senador, se tem uma empresa, sem histórico, que abriu CNPJ há pouco tempo, e ela vai lá e saca R$1 milhão. De 0 a 100, qual é a chance de ser rolo? Tem que ver o que é. A grande probabilidade de ser rolo, mas se não for, você vai descobrir uma causa legítima. No caso lá, por exemplo, da Lava Jato, empreiteiras, grandes empreiteiras, como é que elas pagavam suborno muitas vezes? Elas faziam contratos simulados de prestação de serviço com empresas menores e às vezes tinha uma sofisticação. Às vezes não tinha sofisticação nenhuma. Palestra não. Contratava, palestra é uma outra história, né? Mas contratava lá uma empresa de serviço de terraplanagem. Às vezes a empresa existia, tinha lá uma máquina, mas não fazia nada. Que passavam para a empresa sacava em espécie, e aí sim tinha tudo aquilo indo para o COAF,
e o dinheiro em espécie era pago em suborno para agentes públicos. Só que tem que ter alguém para olhar, né? Se houvesse um sistema de compliance nas empresas real, o próprio programa de compliance já ia dizer, ó, como é que você está pagando R$1 milhão para uma empresa que não existe de fato, né? Então tem muita coisa, mas tudo depende daquilo a vontade de ver, a vontade de ir no lugar certo, de examinar, porque não é só também a corrupção, é o crime organizado, né? Lavagem de dinheiro de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro de tráfico de armas, que é um dos outros problemas que a gente tem hoje no país, que a criminalidade organizada está no paraíso, porque o governo federal não tem política contra o crime organizado e nem contra o crime violento. Você é a favor da liberação da maconha? Não, eu sou historicamente contra a liberação de drogas, acho que não funciona. A gente tem até hoje produtos... Nos países desenvolvidos, o cara pode fumar maconha em Londres, pô. Olha... Não vai reduzir a criminalidade, deixar o pessoal fumar maconha? Porque eles fumam maconha de qualquer jeito. Não, veja, a lei hoje já Se não... você comprar maconha aqui, tu liga pro telemaconha e os caras te entregam. A lei hoje já não pune como criminoso o usuário de maconha, né? Ele não fica sujeito a uma pena de prisão. Uhum. Agora, veja, tem produtos legais que o crime organizado já está. O cigarro, parte do cigarro brasileiro, das cadeias de fornecimento, né, principalmente cigarro importado, de marcas inferiores lá do Paraguai, ele é dominado pelo crime organizado, né? Então, assim, eu acho que não resolve você descriminalizar a maconha, o tráfico de maconha. Mas se você for fazê-lo, você tem que criar um mercado legal. E não fazer como fez aí o Supremo Tribunal Federal, dizer, se é até 40 gramas, não é tráfico, é consumo. Porque aí você, na prática, está dando um manualzinho pro traficante de como ele pode vender sem ser punido. Então é uma discussão válida, tá? Eu sou contra, tá, a liberação de drogas, uma posição mais conservadora, mas a gente tem que admitir que o problema não é simples assim. Mas o crime organizado já está em mercados legais também, embora, né, com vendas, mercado de combustíveis. É o que sempre diz, a família, né? Corleone entrou, né, no mercado de negócios legais, né? Entramos nos filmes aí. Com o crescimento. Moro, o cenário político do Brasil hoje ele é talvez mais polarizado do que nunca. Certo. Né? Como que tu acha que se deve promover o diálogo entre dois lados tão separados, com visões tão diferentes? Qual que é onde que está a saída para essa polarização? A gente vai seguir cada vez mais. A gente encontrou uma bifurcação lá talvez em 2013, talvez em 2015, e a coisa vai continuar sempre se separando. Qual que é o caminho para voltar a ter um diálogo mais saudável na política brasileira? Penso que as pessoas têm que ter um diálogo mais respeitoso e saudável e admitir que as pessoas têm divergências e muitas dessas divergências são razoáveis. Pode ter posições veementes, debate público pode ser acalorado, mas no termo de relação pessoal, a gente não pode trabalhar com aquela lógica amigo-inimigo. Para ser bem sincero, no Senado Federal, o ambiente, mesmo com os colegas da base de governo, ela é bastante cordial, né? Às vezes tem alguma outra discussão que alguém se exalta, que alguém é um pouco mais duro, mas dificilmente nós temos ali ofensas de baixo calão dentro do Senado Federal. Essa é uma forma de avançar. Agora, é importante também a gente ouvir, né, sempre os outros, a gente ter presente as outras posições, e o que eu vejo muito do governo federal hoje é que ele não ouve a oposição, né? Então, os projetos, as ideias da oposição não estão sendo respeitadas. Tivemos um caso recente, que foi o do projeto que deu fim às saidinhas dos presos, né? Fizemos audiência pública no Senado, a oposição, a base do governo não apareceu, o projeto estava lá. Eu apresentei uma emenda, que a meu ver foi importante para destravar o projeto do Senado, porque ele estava paralisado lá no Senado, que era, o projeto, a ideia era acabar com as saidinhas nos feriados dos presos, que trazia um monte de problema. Mas a redação que veio da Câmara estava impedindo também a saidinha para estudo do preso semiaberto. Então ele já progrediu de regime. E aí eu entendia, não, vamos manter a possibilidade de sair para cursos
Porque já está matriculado, já é um controle mais individual e o estudo realmente é ressocializante. Nós aprovamos no Senado, foi aprovado na Câmara, o presidente veio e vetou. Para quê? Só teve desgaste, derrubamos o veto. Então podia naquele momento ter uma posição mais sábia de, olha, nem sempre eu estou certo, né, o governo, mas creio que esse governo, ele se apostava muito, né, que seria um governo de uma... Eu fui contra desde o início da eleição lá, nessa oposição. Mas eles diziam que seria um governo de conciliação, de pacificação do país, e a gente não está vendo isso. Uma grande união. Né? Mas e na sociedade civil? A filha que não senta na mesa de jantar com o pai, na mesa de Natal com a família, porque o tio é Bolsonaro, ou porque não sei quem é Lula, ou porque não sei quem é desse lado. Qual que é a saída para a sociedade se pacificar também, na tua opinião? Bem, eu posso dar um conselho, né? Eu acho que as relações familiares estão acima da política. E as pessoas se enganam muito em relação também aos seus representantes eleitos. Eu creio que eu sou um bom senador, né? Tem outros bons políticos, tem maus políticos também, mas brigar em família ou brigar com os amigos por conta de fulano X ou fulano Y não é uma coisa que eu recomendo. As pessoas daí têm que pensar o seguinte: vai ver um filme, vai na praia, vai almoçar, né, passeia, faz alguma outra coisa, desanuvia dessa obsessão em discutir apenas a questão política, né? Tem uma vida aí fora que é maior do que a política. Então, para aquela filha que brigou com o pai, para o pai que brigou com a filha, fica o conselho, né, que não é bom. É importante respeitar as divergências e os pensamentos diferentes. Fala de outra coisa, fala de filme, né? O jogador de futebol Robinho, ele foi condenado por estupro na Itália. E ele foi preso no Brasil, com a manutenção da prisão pelo STF. Por que o STF manteve uma decisão de condenação de um crime de um brasileiro no exterior e anulou processos que estavam em São Paulo, que foram julgados em Curitiba? O erro tá no segundo ponto, né? No segundo... Por que exatamente um processo... o cara cometeu o crime em Brasília e não pode ser julgado em Curitiba, e o Robinho cometeu um crime na Itália e o STF manteve a prisão aqui? Ferri, sobre o caso do Robinho, eu não conheço tanto em detalhes, né? Mas, assim, veio lá a condenação na Itália e acho que o Supremo fez o certo, formalizou, entendeu o que houve. A Itália tem um sistema de justiça que é relativamente confiável, não tinha nenhum problema visível dentro do processo, e mandou cumprir, não pode ter impunidade, né? Seja para A ou seja para B. No outro caso, da Lava Jato, é uma reação política, né? Veja que o próprio Supremo Tribunal Federal foi ele que autorizou a prisão do Lula lá atrás, em 2018. Eu era juiz da Lava Jato na primeira instância. Volta e meia havia uma pressão para decretar a prisão preventiva do Lula. E ele até dava motivos para isso. Mas eu tinha presente como juiz de primeira instância, esse é um caso delicado. Então não vamos nos precipitar, vamos, né, seguir o processo, o seu curso. Aí eu fiz o julgamento de primeira instância, aí houve recurso, chegou ao TRF da 4ª Região, Tribunal Regional Federal, 3 embargadores proferiram um julgamento unânime, até aumentaram a pena, certo? E ali, na jurisprudência da época, era após julgamento de segunda instância, se executa a pena. O tribunal mandou executar, e só o fez porque o Supremo e o STJ, antes, haviam denegado um habeas corpus do Lula. O Lula pedia para não ser preso. E aí vem o Supremo e diz, não, pode prender. E aí o TRF manda prender, eu cumpro a prisão, ele começa a cumprir a pena, isso foi em 2018, e aí em 2021 vem essa história, 3 anos depois, que não tinha sido julgado no lugar certo. No mesmo habeas corpus que antes o ministro Teori Zavascki tinha negado a liminar, dizendo que o fórum era Curitiba. O que aconteceu? Caiu o avião. Aconteceu a política. Aconteceu a política, uma reação política, ali uma decisão, a meu ver, que não tem uma base legal, mas houve uma decisão política para reverter a condenação
do ex-presidente, e hoje nós estamos pagando o pato, né? O sofrimento aqui, porque o governo Lula é um governo muito ruim na economia, na segurança pública e em vários aspectos. É claro que, como disse, a gente sempre tem um discurso de respeito aí às instituições, mas a gente tem que dizer, não, a real, que foi um baita erro judiciário do Supremo Tribunal Federal reverter essa condenação. Se tivesse deixado a coisa seguir, normalmente, como era o caso, poderíamos estar em outro cenário hoje, aqui em 2026. Eu não digo que Bolsonaro seria reeleito, ou poderia ser um outro agente político, poderiam surgir outras lideranças, mas você trazer de volta, né, alguém que tinha sido condenado por corrupção, e você traz de volta, e não tem inocência, né, não tem uma declaração de inocência, isso para o país é um baque moral muito grande, e é um pouco o resultado que a gente vê hoje. Com a independência de cada poder, prevista na Constituição, não deveria não existir esse sentimento? Eu acho que existe um sentimento entre os brasileiros de que precisa ter um ambiente político adequado para que se instaure uma determinada investigação, para que se prenda uma determinada pessoa de alto escalão. Assim, precisa ter ambiente político para que surja uma nova Lava Jato? Isso não deveria não existir, deveria funcionar de uma forma separada? E se sim, qual que é esse ambiente político? Como que poderia surgir hoje? Quais eram as condições que existiam, talvez lá em 2014, 2015, que hoje não existem para que haja novas operações de tanto alcance e de tanta relevância, sendo que a gente sabe que continua existindo muita corrupção? Não, nós precisamos de instituições independentes e, na verdade, elas têm que estar imunes à política. Tá? Eu fui juiz lá, eu nunca recebi ninguém de agente político para tratar de X ou tratar de Y, nem de nada. Né? Claro que a gente recebia Ministério Público, recebia polícia, recebia defensores, advogados, fazia parte do cotidiano, mas tem que ficar longe da política a magistratura, seja o judiciário, seja os outros órgãos e a própria Polícia Federal. Por isso que é importante a gente ter instituições independentes. Quando eu fui ministro da Justiça, eu falei lá no meio do diretor da Polícia Federal, diretor da Polícia Rodoviária Federal, e eu falei para eles, olha, eu não quero deputado se envolvendo aí em nomear delegado da Polícia Federal na cidade X, na cidade Y, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no estado X ou no estado Y. Não quero nada disso. A gente tem que ser imune, tem que ter uma bolha em relação a isso. Não que a política seja ruim, entendeu? Mas a política tem o seu campo próprio. Um dos grandes problemas que a gente ouve no Rio de Janeiro, que é problema do avanço da criminalidade, é sobre loteamento político de delegacia, loteamento político de batalhão. Eu não estou lá, não sei se isso é realidade, mas se ouve há muito tempo, né, que tem problemas dessa espécie que são de difícil solução. Então a gente tem que construir instituições de justiça que sejam vinculadas à lei e não à política ordinária. Agora, o ambiente político hoje é hostil e acaba impedindo isso, até a própria questão da perseguição, né, dos agentes. Então, um juiz que vê hoje a perseguição que foi feita em relação ao pessoal da Lava Jato, ele vai ter, né, ele vai pensar assim, poxa, eu vou aplicar a lei nesse caso, ou o que eu faço, né? Vou ser depois perseguido pelo sistema? Então, são questões. E aí eu acho que é uma coisa importante, o exemplo tem que vir de cima, entendeu? Dos nossos governantes. E quando você tem o presidente da República, alguém que foi preso, teve tudo bem, sua condenação anulada, não foi declarado inocente, e as histórias, né, os fatos, né, a gente sabe que houve corrupção na Petrobras durante os governos do PT. Tem que vir um exemplo de cima. E o exemplo, quando veio ruim. Porque ele assumiu, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi agir contra a lei das estatais, porque queria nomear quem ele queria nas estatais. Esse só é um exemplo de que a agenda não é essa do atual governo. A Dilma tinha uma agenda mais anticorrupção do que tem o governo Lula? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Tinha lá suas contradições dentro ali do governo, e a Lava Jato, ela foi num crescente, né? Então,
quando começou o caso de 2014, ninguém imaginava, vai chegar lá no José Dirceu, no Eduardo Cunha, no presidente da República. Ela foi crescendo e ela foi ganhando muito apoio, vamos dizer assim, político, não político partidário, mas apoio político, inclusive da população, e a gente pôde caminhar, fazer o nosso trabalho sem interferências. Mas, assim, o fato é que ela nunca foi processada, né, por casos de corrupção, ela mesma, né, nunca passou pela minha mão um caso que indicava que ela teria se corrompido pessoalmente. Mas havia um problema dentro do governo, né, que era o governo do PT, que tinha agentes políticos ali corrompidos. Senador, o ex-ministro Antônio Palocci acabou de ter todas as condenações anuladas. Mais uma vez, mais um personagem do PT que teve milhares de condenações. Se eu me recordo bem, ele tinha 200 milhões de dólares em Miami, que ele fez um acordo de delação e devolveu esse dinheiro. O senhor acha que agora, com as condenações todas anuladas, o Palocci merece receber esses 200 milhões de dólares que ele roubou de volta? Não, espero que isso não aconteça. Espero que tenham a serenidade e a sabedoria que não tiveram ao anular a condenação. Mas se tu anula a condenação legalmente, tem que devolver o dinheiro ou não? Espero que não. Se é produto de crime, né? Eu acho que produto de crime não pode ser devolvido de maneira nenhuma. Mas se a pena foi anulada, não existe mais pena. Ele não fez o delito. O dinheiro tem que ser devolvido. Eles anularam a condenação por motivos formais. Ninguém diz que não tem o delito, né? Tem que ver como que isso vai ser interpretado em relação ao acordo que foi firmado. Eu não li a decisão do ministro, eu não sei se isso foi tratado especificamente. Tenho a impressão que isso vai tratado nas instâncias ordinárias. Mas teve um caso, sim. Mas tu duvida que o STF devolva 200 milhões de dólares para um condenado à Lava Jato? De dinheiro de corrupção? Tu acha isso impossível no Brasil? Não. Seguindo essa linha, pode ser possível, mas seria um escárnio. Né? Espero que não aconteça. Teve um caso lá em Curitiba, que por conta de uma dessas anulações, o juiz chegou a proferir uma decisão devolvendo 23 milhões por alguém que tinha feito um acordo de colaboração e confessado crimes de suborno. Me parece que houve um recurso para o tribunal e isso ainda não foi decidido. Agora, sim, dinheiro de crime sempre vai ser dinheiro de crime, não pode ser devolvido de maneira nenhuma. No entanto, essas anulações colocam a gente num caminho perigoso, né, que não deveria ter anulado isso aí, no fundo. O problema está na origem, né, dessas decisões. Como eu disse, mais uma vez, com todo respeito, reação política Lava Jato, que ignora a necessidade da gente ter de cima o exemplo, né? O rigor tem que vir de cima, o exemplo tem que vir de cima. Tem um ditado que diz lá, o peixe apodrece pela cabeça. Né? Então, é como da empresa de vocês aqui. Vamos supor que um de vocês começa, não aparece mais, começa a chegar embriagado, começa a meter mão no caixa da empresa, os funcionários vão vendo isso e o comportamento é um aprendizado. Se você está num meio corrompido, você vai começar a se comportar igual. A tua empresa vai se arrebentar, né? Porque o exemplo é ruim. Aí no Brasil, você tem o exemplo que nós estamos tendo, seja das cortes superiores ou seja aqui do governo federal, a tendência é o país andar para trás como tem andado. Mas acredito, e aqui também a gente não quer só dar mensagem negativa, né? O Brasil é muito grande, muito poderoso, muito forte, tem muita riqueza, desperdiça muita oportunidade, mas creio que viramos essa página em 26. Eu tô batendo nessa tecla porque a minha audiência aqui é a mais qualificada, é a mais rica do Brasil. Sim. Só para falar para vocês que o que é certo e o que é errado. Eu tenho dito até, Fé, aproveitando aqui para as empresas, olha, infelizmente tem essa questão do exemplo e às vezes a empresa relaxa no compliance, já que o governo é hostil a essa agenda. Mas talvez esse seja o momento que a gente precise mais do setor privado para fazer a coisa certa. Até porque o compliance anti-suborno, ele protege a empresa. A melhor álibi que você tem para um agente público que vai pedir dinheiro para você é você, meu amigo, desculpa, mas eu até poderia te atender, mas o meu compliance vai detectar e aí eu tô lascado. Então tem que investir em compliance, tem que fazer a coisa certa. Mas daí, se o compliance barrar, é melhor fazer um departamento
específico de propinas no exterior, não é melhor assim? Não dá pra fazer como o Odebrecht, né? O Odebrecht, lembro até hoje que eu ouvia oficial de compliance e o próprio Odebrecht falava e alardeava que tinha o melhor compliance, padrões internacionais mundiais, ISO, sei lá o quê, mas tinha um departamento de propina, né? Vale o ditado, o peixe apodrece pela cabeça. Não pode ser um Tiger Paper, um de papel, um compliance de papel, tem que ser alguma coisa efetiva. As lojas americanas eram auditadas também pelas melhores empresas do mundo desse segmento. Eu queria falar uma coisa, eu assisti há pouco tempo atrás uma entrevista do Gilmar Mendes na CNN, acompanhei também já o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, falar sobre esse tema. Você é a favor de um debate sobre a adoção de um semipresidencialismo ou de um parlamentarismo no Brasil? Esse debate ele é pertinente, ele é uma saída, dado que, segundo o próprio argumento do Gilmar Mendes, nos últimos... A gente já teve 2 impeachments de presidente, tem, enfim, um novo indiciamento para um outro presidente. É um caminho para o Brasil seguir essas democracias parlamentaristas? Tudo pode ser discutido, eu sou contra, tá? Eu creio que nas eleições presidenciais é que o povo se sente mais representado, que ele encontra mais identificação em definir um rumo da política para aquele caminho. Às vezes é uma ilusão, que a pessoa que assume faz algo completamente diferente do que prometeu. Também dá um risco populista, né, tanto de esquerda como de direita, nesse tipo de eleição, mas é onde o indivíduo se sente, de fato, representado mais. É só a gente perguntar para vários aí em quem votou para deputado, em quem votou para senador, em quem votou para vereador. Muita gente esquece depois de um ano. Mas por quê? Porque não estava prestando tanta atenção. Eu acho que é importante que a população olhe mais quem está elegendo para os cargos no parlamento. Mas eu não acho que o problema do Brasil político se resolve com a adoção do parlamentarismo perdão, ou de um semi-presidencialismo. O que a gente vai ter é uma fragmentação, a meu ver, maior da política partidária, e isso lá tem também os seus riscos, talvez um imobilismo. Tem um exemplo histórico, né, que é a Alemanha pós-guerra, da República de Weimar, que era um parlamentarismo fragmentado, e depois acabou possibilitando que houvesse um líder forte, né, se apresentando com aquela bandeira, que no fundo era um forte, mas era um genocida, era um nazista real, né, nesse caso, e produziu a maior tragédia humanitária de todos os tempos, não só a Segunda Guerra Mundial, mas também o Holocausto. Então, eu particularmente não sou muito simpático a esse tema. Tivemos vários presidentes da Câmara processados e por corrupção, e até alguns condenados e presos num passado recente. E como é que fica isso, né? Mas com esse avanço da importância política das emendas parlamentares do Brasil, já não vive uma espécie de parlamentarismo velado? Eu acho que o problema é o governo fraco. Não, o governo Lula é um governo que não tem projeto. O projeto do Lula foi se reeleger e tentar limpar o seu nome, e agora é viajar, né, somente com a nova esposa dele. Mas você não tem um projeto de país. Qual que é o projeto de país do Lula? E aí o parlamento fica, vamos dizer, entregue a ele mesmo. E aí você tem o problema da fragmentação da política partidária. Por que o Congresso não faz isso? Por que o Congresso não faz aquilo? Algumas coisas faz. Mas o Poder Executivo tem uma influência grande dentro do parlamento, e ele que acaba sendo o motor das principais inovações políticas. É ele que tem que ditar o rumo, para onde nós vamos, a liderança, entendeu? E hoje nós não temos essa liderança. Talvez tivéssemos um parlamento mais unido em relação a alguns temas, ou pelo menos unido em relação a alguns temas, ainda que haja oposição. Veja, por exemplo, o tempo do próprio Fernando Henrique Cardoso, né, que tinha os projetos, a estabilização econômica, tinha lá os seus defeitos, tinha lá, né, as suas virtudes, mas tinha um projeto claro. Talvez o Lula 1, né, que também se preocupou com essa estabilização macro, e tinha uma questão relacionada também à diminuição da desigualdade. Mas hoje se vê um governo absolutamente perdido, sem rumo. A questão das emendas é disputa de espaço orçamentário entre o Executivo e o Congresso, né? As minhas emendas, posso até mostrar para vocês aqui, eu
contratei um canal de denúncia, é o mesmo que serve diversas empresas, que é a Contato Seguro, inclusive a própria Petrobras, e eu coloco no canal de denúncia todas as minhas emendas de transparência ativa. Valor, destinatário, fase de execução, e o canal de denúncia permite até que as pessoas encaminhem eventuais comunicações de irregularidades ou desvios na ponta, porque a gente não controla tudo. Então tem muita falácia em relação a essas emendas, de parlamentares em geral, e é claro que ninguém compactua com falta de transparência ou com desvio, mas não é o espaço orçamentário das emendas, a meu ver, que propicia o debate de parlamentarismo ou presidencialismo. Eu vou até pegar aqui, ó, para não... Mas podem ir perguntando aí que a gente... Tu acha que esse problema, essa liberação desenfreada de emendas, eu ouvi falar que esse é o próximo grande esquema de corrupção que vai estourar no Brasil, que o negócio de emendas é a próxima Lava Jato. Diz que tem muito parlamentar recebendo 30% de volta, são os trintinhas, 30% volta. Olha, se houve muita coisa, quem desviou o dinheiro tem que ser punido rigorosamente, sempre foi minha posição, rigor contra a corrupção. O que a gente não pode fazer é generalizar. Porque, na fundo, o que é emenda parlamentar? Eu pego uma parcela de verba do orçamento e faço um direcionamento para o meu estado. E onde a gente coloca dinheiro? Coloca para, por exemplo, hospitais filantrópicos. Essa semana eu estive lá no Hospital Cajuru, lá em Curitiba, que atende fraturas, né? Um hospital de traumatismo que atende 100% do SUS. E eles não conseguem, com o SUS, pagar as despesas do atendimento à população. Então, passei lá 2 milhões. Passei dinheiro para a diretoria de inteligência da Polícia Civil do meu estado. Né? Foi mais ou menos 2,5 milhões. Por quê? Porque o investimento que vem na segurança pública muitas vezes é focado em comprar viatura, em comprar arma, que é algo que aparece, mas precisa investir na inteligência. Né? As minhas emendas, até, não sei se dá para fazer aqui um zoom aqui, ó. Contatoseguro.com.br, vai encontrar lá a gente bota o link depois. O site do meu Moro Senador, né? Você pode fazer uma denúncia anônima e você tem aqui um link específico com emendas individuais 2024. Todas as minhas emendas, né? Divulgadas, tá? Isso não deveria ser lei? Todos os parlamentares deveriam fazer uma exposição dessa? Como de forma obrigatória? Acho que muitos deles divulgam, né? Normalmente o parlamentar quer divulgar, porque para ele é assim que ele chama atenção, inclusive, né? É uma política pública relevante. Então, normalmente eles divulgam. Agora, tem problemas na ponta, tem problemas de desvio? Pode ter, a gente ouve de casos concretos, tem que ter investigação e detectado tem que ter a punição. O que eu acho só engraçado nessa história, Ferre, que quando se fala em combate à corrupção hoje, quem é o alvo? É o Congresso. Por que não vai esmiuçar lá o que está acontecendo no Executivo? No prejuízo da Previ de 14 bilhões, do aparelhamento que eles fizeram em todas as estatais. Você vê que é interessante, né? Parece que ninguém está olhando o governo federal, os ministérios, do que estão fazendo, que mexem com volumes de dinheiro muito superiores ao do parlamento. Ninguém fala nada sobre isso. Daí, de repente, descobriram que só tem corrupção nas emendas parlamentares. Se tem corrupção nas emendas parlamentares, detectado caso concreto, que se corte a cabeça. Né? Mas tem que investigar também o Poder Executivo. Entendeu? Não sei, eu acredito que não. Porque com o governo Lula, com esse ambiente de impunidade da grande corrupção, duvido que mesmo em relação a esses casos de emendas, que o sistema vá até o final para funcionar. Mas tem que ter um outro governo, tem que ter um outro ambiente político. Quem é o teu candidato favorito para as eleições de 2026? Meus planos para 2026 são muito simples. Vou anunciar oficialmente no momento oportuno, não bati o martelo ainda, etc. Mas eu devo tentar concorrer ao governo do estado do Paraná. Por 2 motivos. Pior cenário possível em 2026. O que os senhores me diriam?
Reeleição. Reeleição do Lula. Pode acontecer. Espero que não. Mas se acontecer, eu preciso proteger o meu estado do Paraná de um segundo mandato do governo Lula. Não vejo ninguém no Paraná com essa possibilidade, essa capacidade. Aliás, tem muita gente que se apresenta como candidato e ninguém vai aparecer lá com a camisa do PT, com uma estrela, porque no Paraná o PT é muito fraco, mas se torna um aliado do PT quando assume o poder. E imagina o desastre que seria para o nosso estado. 2, o crescimento que a gente está vendo do crime organizado no país. A gente não quer esses níveis de violência e de crescimento das organizações criminosas no meu estado do Paraná. Então, vamos decidir ali adiante, tá? Mas creio que eu tenho os predicados, pela minha experiência, para colocar o meu nome ali com humildade, né, aos parlamentares em eleição de governo. E tenho um compromisso nacional, que é também com o meu eleitor do Paraná, de apoiar um candidato para derrotar o Lula. Quem será esse candidato? Nós estamos vendo a movimentação política. Quem tu acha que é o mais de vários quem tu acha atores. Quem tu acha que é o mais competitivo em 2026? Veja, nós temos lá no União Brasil, que é o meu partido, o Ronaldo Caiado, que é um grande governador de Goiás, está se colocando, né, à disposição, deve lançar a sua campanha ainda nesse ano. Seria um bom nome. Vamos ver como isso vai evoluir. Fala-se muito aí do governador Tarcísio, aqui de São Paulo, né? Convivi com ele no ministério, sei quem é uma pessoa qualificada, tecnicamente, né? Tem plenas condições. No meu estado tem até o governador lá, o Ratinho Júnior, que também está querendo beliscar uma candidatura a presidente. O Ratinho Júnior já fez a reeleição, não pode ir de novo, né? Não. Para governador, não. Tem o governador Zema, de Minas Gerais. Tem o próprio Bolsonaro, que está querendo recuperar, né, os seus direitos políticos para concorrer. Então, assim, eu gostaria de ter, na verdade, isso é uma pergunta de $1 milhão, né? Quais desses indivíduos vão ter a sua candidatura presidencial viabilizada ou não em 2026? Que vai muito depender do que vai acontecer nesse ano. Eu sei de uma coisa, não estarei na reeleição, no lado da reeleição do Lula. Serei contra visceralmente. Mas entre Gustavo Lima e Pablo Marçal, quem tu vota? Tem esses indivíduos também que estão se apresentando. Sabe o problema de falar da... Essa foi sacanagem. Tu quer fazer a pergunta? Não, indivíduo não é nenhuma ofensa. Não, são eu pessoas. sei, então, foi sacanagem. tem todo o direito acho que eles não vão ser candidatos, efetivamente. Mas assim, veja, o que eu acho? A gente tem que esperar o desdobramento, né? Até quando pergunta quem que vai ser o candidato, quem que é teu candidato. Hoje em dia na polícia, se você não falar o nome de algum, no dia seguinte o cara já te chega, mas peraí, você virou meu inimigo agora, não sei o quê, né? Não, tem que falar todo mundo, entendeu? Uhum. Acho que todos têm seus predicados, mas a via do caminho presidencial é estreita, não é simples. Eu até tentei lá em 2022, né? A gente entendia que tinha que ter uma alternativa aos dois extremos, e o partido, no final, que eu estava, não é o atual, né? Puxou meu tapete. Tem muito disso, da construção política em cima da candidatura. Não estarei com o Lula, pode ter certeza. Se tiver vários candidatos, nós vamos ter talvez um primeiro turno e eventualmente um segundo turno, né? E aí, vamos ver como é que vai ser o cenário. O Lula vai concorrer? A gente também não sabe, né? Espero que não. Faltando o Lula, quem tu acha que... Dois nomes do PT que poderiam ser lançados? Dois nomes. Eu não escolho, eu faço esse tipo de apontamento. Eu acho que o PT é um desastre, a linha ideológica do partido. Eu sou liberal na economia. Mas em quem tu votaria Eu sou liberal na economia. No Rui Costa ou na Glaze? A Glaze seria bom porque ela sairia do Paraná, né? Tem essa vantagem. Mas você tem um ponto. Eu sou liberal na economia, eu penso diferente do PT. Não tem uma questão pessoal, tem até parlamentares do PT lá que a gente convive, né, muito cordialmente, mas as pautas e a agenda é absolutamente diferente e não me cabe dar essa opinião, né? Você mencionou logo no começo da entrevista que tem séries e filmes que retrataram a história recente do Brasil, envolvendo a Lava Jato. Você acha que esses filmes, séries, retrataram fielmente o que aconteceu na Lava Jato? Tem algum deles que tu prefere? Quais são as principais críticas assim, que tu faria a quem
produziu esses... Aí tem uma história engraçada, que eu ainda era juiz, e me convidaram para ir num evento de juízes lá na Colômbia. Né, magistrados da Colômbia. Foi em Cali. E eu acabei indo para conhecer, tal. Até ganhei uma homenagem lá do Alcaide, né, do prefeito de Cali. Mas no evento de magistrados, quando eu cheguei, o pessoal se aproximava, assim, com muita, né, ansiedade, porque a Lava Jato ela teve repercussões em todo o continente. No mundo inteiro, mas na América Latina, grande continente, porque a gente, infelizmente, exportou corrupção, né, através de alguma dessas empreiteiras brasileiras. E a Colômbia teve lá as suas repercussões. E como o diretor era aquele o Padilha, ele tinha feito antes a série do Pablo Escobar, do Narcos, então tinha uma certa influência ali na Colômbia, né? E os magistrados chegavam para mim e perguntavam, mas espera aí, aquilo lá era real, o que aconteceu na série? Bem, aí então eu viajei lá para Cali, encontrei, os magistrados vieram perguntar, e aí, o que aconteceu, tal, era real? Eu tinha que falar, não, tem a ficção, né? E um me perguntou, mas quem que morreu lá na Lava Jato, né? Porque na segunda temporada morre lá acho que um policial. Eu falei, não, graças a Deus ninguém morreu na Lava Jato, né? Nessa história. Mas tem aquele filme, A Lei é para Todos, que é um filme que eu gostei bastante. Teve esse seriado aí O Mecanismo. O Mecanismo, que eu achei que foi interessante, mas sempre tem a ficção, né? A mistura do real, a dramatização. Nunca entendi que me cabia ser consultor desses filmes ou seriados, e eu também acho que as pessoas têm liberdade poética para fazer isso. Teve aí de ficção, né? Que é aquela Democracia em Trânsito, que do negócio da Dilma, do impeachment, que trata como um golpe. A Lava Jato aparece de canto lá, mas retratado como algo negativo. Aí já é outro lado, né? Meu ver, absolutamente errado você deturpar o conteúdo. Você pode ter sua opinião, mas você não pode falsear os fatos, né? Eu lembro até no final desse Democracia em Transe, que falam do Eduardo Cunha, mas omitem... Não, falam do Eduardo Cunha que tinha dinheiro no exterior, mas omitem que a Lava Jato depois ou condenou à prisão, como se ele tivesse sido ignorado, e isso não aconteceu. A delação premiada é importante para a justiça no Brasil, e se ela tem relação com algum debate filosófico no sentido de vale a pena soltar um para prender 50, vale a pena soltar um para prender outros 5, isso tem a ver com a regulamentação da delação premiada, e se ela é positiva para o Brasil e para o combate à corrupção. Esse é um debate que é muito interessante, né? Não só no mundo jurídico, mas na questão da investigação. O fato é que o crime de corrupção ele é praticado em sigilo. O crime complexo é praticado em sigilo. O crime organizado, parte dele aparece, parte dele não. E muitas vezes a única forma de você romper a bolha do segredo é você pegar um dos indivíduos e utilizar contra seus pares, né? Uma testemunha contra os seus pares. Tem regras. Primeira, regra de ouro. Tudo que um criminoso fala tem que ter prova de corroboração. Você não vai condenar alguém com base na palavra de um criminoso, que eles mentem em seu próprio benefício. Então todas as palavras têm que ser checadas. Veja só, o gerente da Petrobras diz lá que recebeu propina, suborno, de várias empreiteiras brasileiras. Aí ele aponta, minha conta na Suíça estava em nome dessa offshore, essa conta é minha, aí você consegue os documentos, vê lá ele é o beneficiário final, e você faz um rastreamento, né, desse dinheiro para trás, confirmando a afirmação de que ele fez. Aí você tem uma prova. E aí você tem uma prova robusta para conseguir uma condenação. A conversa que a Lava Jato condenou sem provas, só com base em delações, é conversa fiada. É a narrativa política. Todos os casos tinham robusta prova, normalmente até de natureza documental, corroborando a palavra dos delatores. Inclusive, ela começou, não tinha delator nenhum. Os primeiros surgiram só quase... ela começou em 2014, primeiro semestre, vieram a surgir lá apenas em outubro, setembro, coisa assim. Mas se você abdica da colaboração premiada, abdica da informação providenciada por um dos próprios criminosos, você muitas vezes não consegue avançar. Porque o caminho é muito difícil. Às vezes é procurar uma palha
numa palheira, você saber o caminho a ser percorrido para você chegar em todo o esquema criminoso. Então, é uma técnica que é utilizada não só no Brasil, mas no mundo todo. O mais famoso dele, o Tommaso Busquetta, né, que foi o delator da Cosa Nostra, máfia siciliana, junto com o juiz Giovanni Falcone, lá na Itália, isso na década de 80, que levou pela primeira vez a condenação de chefes da máfia. Tá? Chefes da máfia. Por quê? Mas também tinha prova de corroboração. Tem um caso famoso lá nos Estados Unidos, né? John Gotti, que era um chefão da máfia também norte-americana. Ele foi condenado com base numa escuta ambiental, difícil de ser colocada, mas fizeram um acordo de colaboração com o braço direito dele, que era um indivíduo chamado Sammy Bulgravano. Então, se você vai ver a história dos casos bem-sucedidos, tem casos em que os delatores foram bem utilizados, tem casos que eles foram mal utilizados, mas você não pode, em abstrato, deixar de lado essa fonte de informação que são os próprios criminosos. Claro que você vai do criminoso pequeno para o criminoso maior, né? Ou você vai um grande criminoso para derrubar vários outros, num efeito dominó. Então tem método, tem técnica para se utilizar desse tipo de instrumento. Ô Moro, deixa eu te perguntar, uma pergunta clássica aqui, a gente tem algumas perguntas que são sempre as mesmas, né? Tem uma pergunta que a maioria dos nossos convidados são empresários, e é uma pergunta sobre o ego. Em algum momento o ego atrapalhou as tuas decisões? Eu creio que não, Ferre. Eu sempre fui muito pé no chão em relação a esse tema. A gente não buscava lá... Teve muita atenção da imprensa, né, na época da Lava Jato, mas a gente praticamente não dava entrevista. Eu lembro que na Lava Jato, o período que eu fiquei foram 4 anos, eu dei 2 depois de muita insistência. 2 anos depois de começar por Estadão, que tinha muita pressão para falar, e eu até me arrependi de dar essa entrevista, não pelo entrevistador, mas porque realmente acho que o juiz não tem que dar entrevista. E depois, no final da Lava Jato, que eu já estava praticamente ali saindo da magistratura, eu dei outra entrevista. Mas tinha, mesmo assim, todo um foco, né, da imprensa em cima. E o palco, né? Não, acho que o ego não comprometeu, né, as minhas escolhas. Eu, particularmente, não tenho essa vaidade, pelo menos assim me considero, né, essa vaidade tão grande. Tem aquele famoso, né, ditado, aquela famosa história da locução latina lá, Memento Mori, né? Lembre-se que é mortal, que faziam lá que os generais, quando ganhavam as batalhas em Roma, entravam lá na cidade, na sua carruagem, e diz a lenda, acho que é de Plutarco que fala isso, que colocavam lá um escravo assoprando no ouvido dele, para ele dizer, lembre-se que é mortal. E a gente tem que ter essa humildade, porque as coisas mudam também muito rapidamente, né? Quanta pancada que a gente levou nos últimos anos nessa revisão errada da Lava Jato, que ainda tentam fazer, mas espero que a história verdadeira coloque as coisas no seu devido lugar. Eu também. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma votação relevante na última eleição, né? Notadamente, o partido dele, todos os tesoureiros, todos os partidos, 90% do partido, das pessoas importantes que tocavam o partido, foram envolvidas em corrupção. Grande parte delas admitiu ter roubado e desviado erários públicos em benefício próprio e fraudaram o Brasil em bilhões. Dito isso, o STF anulou as condenações do ex-presidente e ele foi candidato e venceu as eleições. O brasileiro sabe, a grande maioria, e acredita que o Lula desviou e roubou, e o partido roubou. Tu acha que o brasileiro é um pouco corrupto? Porque como pode pessoas votarem num partido que praticamente todo partido foi preso ou envolvido em esquemas de desvio público e roubo? Olha, ele não é o primeiro agente político que foi eleito
depois de ter sido envolvido em escândalos de corrupção. Aí tem algumas coisas. Qualidade de informação, e fizeram toda uma narrativa para dizer que ele tinha sido perseguido, né, para colocar em descrédito o trabalho que tinha sido feito. Aquela mesma história, foi condenado por um juiz parcial. Não houve nenhuma parcialidade no Lava Jato. Eu absolvi mais de 30% ali dos acusados. Absolvi, inclusive, a esposa dele, na época, que foi também denunciada pelo Ministério Público, e absolvi outras pessoas que foram acusadas, não porque você acredita que são inocentes, mas tem uma máxima que só condena quando você tem prova acima de qualquer dúvida razoável. Mas construíram uma narrativa hábil, e do outro lado, num segundo turno, você tem quase um plebiscito sobre o governo que está no poder, que era o governo Bolsonaro, que cometeu vários erros também. O governo anterior cometeu vários erros e gerou uma rejeição. Falo isso com tranquilidade, Ferre, porque eu estava lá, eu fui apoiar o Bolsonaro, inclusive, no segundo turno. Mantenho minhas divergências que tenho com ele, mas, para mim, a escolha certa para o país, entre Lula e Bolsonaro, era o Bolsonaro. Hoje nós estamos pagando o preço com essa inflação descontrolada, com as instituições desmoronando e com esse sentimento de que o país está à deriva. Bem, talvez por esse efeito plebiscito é que o Lula tenha sido eleito. Pesou mais, naquele momento, a insatisfação com o governo que estava no seu exercício, e essas mentiras, essas narrativas, essas construções. A imprensa também era majoritariamente desfavorável ao Bolsonaro, tem uma influência disso dentro da opinião pública. Eu não voto em bandido, eu não voto em ladrão, não voto em qualquer hipótese, admito essa possibilidade. Agora, a política, às vezes, é fruto de escolhas ruins, às vezes escolhas ruins têm que ser feitas, e talvez isso tenha passado isso pela cabeça do brasileiro naquela época, embora algumas avaliações negativas, várias avaliações negativas em relação ao governo anterior eram exageradas, né? Acho que na economia, por exemplo, o Paulo Guedes estava fazendo um excelente trabalho, colocando o Brasil num rumo de uma economia de mercado liberal, sem descuidar do social, mas que é a forma de crescimento. E é só ver o exemplo inteiro do mundo, né? Os países que melhor performaram, vamos dizer assim, em termos de economia, são aqueles que abraçaram a economia de mercado. Até a China, que poderia ser dita a exceção, porque é um regime fechado, comunista, ela só cresceu quando ela abriu o mercado para o mundo. E aí, com aquele potencial gigantesco de 1 bilhão e tantos de pessoas, né, desde que não cometa muitos erros, a coisa anda. Qual é o maior problema do Brasil hoje? Eu diria que é a segurança pública. Tá? A gente está vendo a escalada da criminalidade, se a gente não tomar cuidado, isso nós perdemos o controle. Muita gente que deixa o Brasil para ir para os outros países tem a questão econômica no radar imediato, mas também tem a preocupação com a questão da segurança. Tem medo de mandar o filho para a escola, tem medo de andar na rua. Tivemos esse assassinato bárbaro aqui em São Paulo, né? Isso acontece no país inteiro, mas esse foi filmado e aí choca mais, né? O roubo do celular, e na verdade matou antes para daí roubar o celular, né? Um indivíduo desse, enfim, né, tem que se jogar na cadeia e esquecido lá. Mas é reflexo da falta da política de segurança pública do governo federal. O governo federal tem o discurso do que o criminoso é uma vítima da sociedade, né? Tem que prender menos, tem até esse plano pena justa hoje lá do governo federal, com parcela também do judiciário. Tem que prender menos, e as pessoas que estão presas têm que sair o mais rapidamente possível, até com algumas soluções heterodoxas. Eu não acredito nisso. Quando eu fui ministro, a gente foi para cima do crime organizado, foi para cima do PCC. Eu sou o único ministro da Justiça ameaçado pelo PCC. Alguma coisa acho que a gente fez certo, né? Porque a gente prejudicou os interesses desses criminosos. Isolamos as lideranças, mudamos o regime dos presídios federais, que eles tentam mudar até hoje, para isolá-los. Criamos a lei lá do confisco alargado do patrimônio do crime, permite que confisque o patrimônio de toda organização criminosa e de todo criminoso condenado por determinados crimes, quando ele é incompatível com os rendimentos lícitos. Nós avançamos bastante.
Naquele ano da minha gestão, assassinatos caíram 22% em relação ao ano anterior. São dados do IPEA. Criamos a Força Penitenciária Nacional para ir nos piores presídios do país e botar ordem, restaurar a disciplina. É assim que você vai fazendo. Agora não tem uma solução mágica. O pessoal vai aprovar a lei X, vai resolver o problema. Não. Segurança pública é lei, mas também execução da lei, ações. Não resolve de imediato, mas tem que ter um caminho na direção correta. E o caminho não é passando a mão na cabeça do criminoso e achando que ele é uma vítima da sociedade. Esse é o erro central do governo Lula. Os erros são muitos, mas eu diria que esse é o principal. E como se rebate a crítica de que o presídio ele é uma faculdade do crime? Você entra lá formado no ensino médio do crime e sai um super criminoso, né? Como se rebate essa... Eu vou te falar a minha experiência. Complexo Penitenciário Santa Isabel, região metropolitana de Belém. Tá? O presídio, um dos presídios lá, são vários, mas um deles tinha pichado na porta Comando Vermelho, CV, gigante. Os agentes penitenciários não entravam no presídio, deixavam a comida na entrada, os próprios presos pegavam, e aí o pessoal do crime organizado que dominava o presídio vendia para os demais. Ou seja, você não está junto com o crime organizado, lá dentro você está ferrado. Como é que você faz? Vai abrir a porta da cadeia? Não, pode sair todo mundo aí e vai resolver o problema? Não, você vai transferir o problema para a população lá fora. O que a gente fez? Mandou a nossa Força Penitenciária Federal, que era composta por policial penal federal, com policiais penais convocados dos estados, foram lá em regime de choque e restauraram a disciplina. Um mês depois, o presídio era modelo, com treinamento dos agentes que tinham feito concurso lá do estado do Pará também, para cuidar daquele presídio. E o que foi interessante que a gente viu, que as estatísticas que nós recebemos na época, eu não lembro os números exatos, a criminalidade na região de Belém, na região metropolitana, despencou. Porque, sim, o presídio, sem disciplina, sem controle, é a escola do crime, e do outro lado é a central de comando do crime. Como é que se resolve isso? Abrindo a porta da cadeia? Não. Consertando o presídio. Então, diagnóstico certo, mas o prognóstico, o que tem que ser feito, o tratamento, não pode ser soltar o criminoso, porque não resolve o problema. Qual que é o teu sonho grande? Que tu gostaria, assim, de... Seu sonho? Olha, eu gostaria de retomar, essa agenda anticorrupção no Brasil. A gente vê hoje um pouco distante. Então, o sonho imediato, mais próximo, é proteger o meu estado lá em 26 desse pior cenário possível. E dentro do estado, se essa experiência for bem sucedida, nós conseguimos construir políticas públicas que, de certa maneira, reflitam o que eu acho que é necessário para o país. Uma administração pública proba, íntegra, com combate à corrupção, com combate à criminalidade, mas também com entregas. Isso acontece, se você bota a ordem na casa, o governo se torna mais eficiente para fazer as entregas que a população precisa em saúde, em educação, em infraestrutura, porque começa a sobrar dinheiro, e começa a gerar eficiência também dentro dos atores privados. Um dos fenômenos que a gente tem decorrentes da corrupção disseminada, que impacta a economia brasileira, é o chamado capitalismo de compadrio. Não é só o dinheiro público desviado, não é só investimento ruim, mas é também as empresas abdicando de investir em inovação e tecnologia, porque a mais rentável é ficar perto do governo. E aí a estratégia corporativa acaba sendo viciada. Então, eu acho que o sonho imediato, é mais regional, vamos colocar assim. Sempre não deixando de lado esse sonho nacional da gente construir um país mais justo para todos. Tem vários caminhos para isso, mas a gente precisa assumir como pressuposto que nós precisamos ser honestos. Senador, duas perguntas. Primeiro, são as perguntas clássicas aqui do Café com Ferri. Certo. O podcast dos formadores de opinião. Sim, sim, sim. Então, se você quer ser um formador de opinião, é aqui que você tem que estar. Duas perguntas clássicas aqui do podcast. Qual o teu maior arrependimento? E, paralelo a isso, quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu pessoalmente?
Poxa, duas boas perguntas aí, difíceis, né? Essa resposta é clássica aqui no podcast. Olha, o meu arrependimento maior, eu colocaria no nível pessoal, né? Eu amava, né? Amo meus pais, minha mãe é viva, eu amava meu pai, mas meu pai faleceu muito cedo. E quando o pai falece cedo, né? Você imagina que você tem todo o tempo do mundo para falar algumas coisas, para demonstrar o seu apreço, demonstrar o seu carinho que você tem. E talvez eu tenha, não que tivesse uma relação difícil, pelo contrário, tinha uma relação harmônica, mas acho que não falei tudo que eu gostaria de ter falado da minha vida para o meu pai. Então, até para ajudar o pessoal que está vivendo só na política, tem coisas pessoais, né, que são mais importantes. Então, um pouco, acho que um arrependimento que eu tenho é esse. A pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida, pessoalmente. Poxa, agora essa é uma pergunta muito difícil. Não pode ser parente. Hã? Não pode ser parente. É que a pessoa chega aqui e fala, minha mãe, né? Pô, minha mãe não dá, né? Não dá. Olha, puxa, deixa eu pensar aqui. Uma pessoa que me impressionou, que é até uma pessoa que já trabalhou no governo, em governos anteriores. Eu vou fazer um elogio para ele aqui, né? Que é até de São Paulo, o Daniel Goldberg, que é investidor, o cara que me impressionou assim positivamente, muito positivamente pela inteligência dele. Mas outro cara no governo que me impressionou a nível de achar que seja um geninho, né? Roberto Campos Neto. Acho que foi um grande presidente do Banco Central, não só na questão de adotar a política certa do ponto de vista macroeconômico, mas no sentido de buscar sempre inovação. Eu concordo. O PIX. Realmente muito inteligente. Exatamente. Né? Mas eu tenho minhas divergências. Olha, né, isso a pergunta é de inteligência, divergência a gente sempre tem com todo mundo. Ele é realmente. Né, mas ele é muito, muito preparado, muito inteligente e rápido, né? Então, e não pode se autocitar, né? Fica chato. Né? Melhor não. Tem mais uma pergunta aqui que é as clássicas do podcast. Tá. Tem uma entrevista. Sabe que o Silvio Santos não dava entrevista, né? Então, para os empresários que eu já chamei no WhatsApp e falaram que não vão dar uma entrevista nunca, fica aqui a dica. Tem cara que fala, eu não vou nunca nisso aí. É um processo. Daqui a pouco eles vêm. O Silvio Santos falou numa entrevista no carro, estavam duas pessoas com ele ele estava dando uma carona para alguém e ele falou que o sucesso dele se devia à sorte. E aí a pessoa que estava com o celular na mão falou, pô, como assim? Né? Talentoso. Pô, tu né? Uma máquina de comunicação. Pô, tu é o cara, como assim tu tem sorte? E ele, humildemente, mas falando a verdade, dá para ver claramente que ele está falando que ele realmente acreditava. Eu tive sorte. Tem muita gente que tem azar. Eu realmente tive sorte. Tu acredita no efeito sorte? Sim, eu acho que o mundo ele tá cheio de mistérios, né? E tem um destino ou acaso, e às vezes acontecem algumas situações que nós simplesmente não conseguimos explicar. Mas eu também acredito muito naquela frase famosa, né? Que a fortuna favorece os audazes, o destino, a sorte. Então, as pessoas têm que ousar, com risco de errar, mas muitas vezes tem que deixar a sua zona de conforto. Às vezes tem um problema nas nossas vidas cotidianas que nós nos acostumamos com um determinado ambiente e nós se sentimos satisfeitos. Às vezes pensam, puxa, não é o ideal, mas é o melhor dos mundos possíveis. E às vezes tem que sair dessa bolha, né? Tem que ter uma certa ousadia para sair e tomar decisões difíceis. Eu creio que na minha carreira jurídica ou política e tal, a gente sempre tomou algumas posições um pouco audazes quando foi para o enfrentamento contra o crime organizado, com políticas inovadoras. Na própria Lava Jato era muito fácil, para não me incomodar, fazer como muita gente faz e não abrir a porta lá onde estava o contrabando do Al Capone, mas a gente comprou essas brigas, paga um preço até hoje em relação a isso. A própria questão política, quando eu fui concorrer ao Senado, muita gente me dizia, olha, porque vai para deputado.
porque tua eleição é garantida. E senador é mais arriscado, era um cargo só, né? E eu tinha concorrentes que eram difíceis lá. Tinha Martins, né? o Álvaro Dias e tinha o candidato que era apoiado pelo Bolsonaro na época. Eu não tive o apoio de Bolsonaro em 22. Qualquer candidato apoiado pelo Bolsonaro é muito competitivo. Era forte. E ali você não tem segundo turno. Mas eu acabei optando, não, vamos tentar o Senado. E consegui, deu certo. Tem que ter uma audácia controlada também, não pode ser uma audácia desvairada. Tem que avaliar a sua chance e tomar a decisão certa, sabendo que às vezes você toma a decisão errada e se dá mal. Gente, tem uma outra pergunta clássica aqui do podcast. Eu sou amigo de alguns dos políticos mais influentes do Brasil e frequentemente, como um bom comunicador e observador, eu percebo que cada um valoriza mais uma coisa, né? Na tua opinião, o que é mais atraente? O poder ou o dinheiro? Eu acho que o poder tem uma função de atender o interesse público, atender as pessoas. Então, o poder sem finalidade, ele é arbítrio, ele é vazio. E dinheiro, vou confessar para vocês que eu não tenho muito. Então deve ser o poder nessa resposta. Mas desde que ele tenha uma finalidade, entendeu? O poder pelo poder leva ao abuso, né? O poder absoluto corrompe. Senador, eu usualmente uso a seguinte frase: para trabalhar na política, ou é louco ou é ladrão, né? Porque tem que ser louco para pegar um cargo, ganhar 20 mil reais e se incomodar infinitamente. Pegou o exemplo do governador Tarcísio, que poderia, efetivamente, falei para ele pessoalmente, ser presidente da Companhia Vale do Rio Doce, ganhar 5 milhões por mês, acertar a vida dele, ele está lá sendo ameaçado de morte, com captações aí de toneladas e toneladas de drogas, né? Tu tem um notório conhecimento jurídico. Na carreira privada, teria um salário muito maior, uma remuneração muito atrativa, muito mais atrativa do que uma carreira pública, onde os salários são baixos, é complicado, né? Por que te levou a entrar na carreira pública do que seguir na carreira privada, que tranquilamente tu faria muito dinheiro, retorno e tranquilidade para tua família, para o futuro dos seus familiares? Tu preferiu ingressar na carreira política nessa guerra, né, político-partidária que o Brasil vive? As coisas começaram lá atrás, né? Então, muito antes de tudo isso, quando eu tive a opção, me formei em Direito, eu acabei fazendo a opção pelo concurso para juiz. Tá? Eu trabalhava como advogado, e a profissão de advogado é uma das nobres, né? Você defender o seu cliente utilizando o direito. Mas eu lembro até hoje uma frase de um sócio meu, que era um sócio sênior, e a gente tinha acabado de ganhar um caso, que não era um caso assim que mexia muito com o coração, era um caso de comercial, mas a empresa que a gente defendia ganhou e talvez não fosse a solução mais correta ali. Ninguém trapaceou, mas a gente foi bem como advogado e conseguiu o ganho de causa. Eu lembro até de uma frase que ele falou para mim, foi assim, olha, amor, é isso aí, né? Às vezes a gente tem umas vitórias sem glória aqui dentro do escritório. E aquilo me provocou bastante, eu acabei optando ir para a justiça, onde eu poderia, como juiz, ser independente do interesse do cliente, porque o advogado tem que defender o interesse do cliente, claro que tem princípios éticos, limites éticos, mas ele não necessariamente está defendendo quem tem a razão, sempre dentro do processo. Enquanto que o juiz tem que julgar segundo a lei e fazer justiça, né? Mas está preso também à lei. Então achei que teria mais a liberdade, a vocação pública. Depois da magistratura, quando eu saí, né, e foi isso muito questionado, eu sempre pensei, vamos tentar fazer algo a mais em Brasília, num nível maior, como ministro da Justiça. E depois foi tudo mais ou menos uma continuidade, entendeu? De fato, né, a política é bastante desgastante, porque a gente fica sujeito aí a muitos ataques hoje em dia, nessa hostilidade da polarização. Nem sempre as pessoas compreendem, né, algumas escolhas que a gente tem que fazer dentro desse mundo político, mas é sempre pensando em uma finalidade maior. Mas ela também dá uma grande satisfação, né, quando se consegue, principalmente, entregar à população
né, boas políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Então tem o ônus e tem o bônus. Mas quem sabe um dia eu possa ainda me retirar da política. Eu não me vejo morrendo, né, dentro da política, ou nem ficando velhinho lá na política, mas ir para o setor privado e quem sabe até ganhar um dinheiro daí maior, mas também ter uma vida mais tranquila, uma vida mais... tem várias opções, né, da vida e muitas vezes também se retirar do foco é uma opção bastante válida para você ter um pouco mais de tranquilidade. Eu queria, em meu nome pessoal, em nome da minha audiência, agradecer todo o trabalho que tu fizesse pelo Brasil. O Brasil foi passado a limpo durante alguns anos, apesar do sistema estar de volta aí, né? Como diz o Capitão Nascimento. Tenho certeza que da minha audiência todo mundo é muito grato. Tenho certeza que tu vai ser lembrado positivamente nos livros de história. Queria antecipar meu apoio aqui ao senador, ao governo do estado do Paraná, e mandar um abraço para o presidente Antônio Rueda, que é muitíssimo competente, presidente da União Brasil, meu amigo. E vamos para a sessão presentes. Ô, Moro, tu gosta de comer churrasco? Opa, isso é muito bom. Ah, então a Minerva Foods vai te dar um churrasco. E o pessoal diz aqui que eu aperto os convidados. Não tem coisa mais soft que vir aqui no Café com Ferri. É praticamente uma propaganda. Hein? Os políticos, quando vêm aqui, eles não gostam muito de receber presentes. Não, isso aqui não é... É um churrasquinho. É só churrasco. É só churrasco. Não é mal de dinheiro. Não é mal de dinheiro. Pro pessoal ver Ah, não, isso aqui é caro. Isso aqui poderia ser dito que era propina, porque a picanha tá cara. Mas não tem picanha aí, né? Então... Deixa eu ver o que tem aqui pro senador. Tem picanha. Tem picanha. Picanha. Isso, eu já não sei se entra no código de ética lá. Minerva Foods, o melhor churrasco do Brasil, nosso patrocinador. Um beijo pra família Queiroz, Edson Ticle. Pro senador Sérgio Moro. Obrigado. A gente tem também para o gabinete, o pessoal usar inteligência artificial, tem aqui 1 ano de plataforma da Adapta para são bons demais você, essa sua equipe, bons demais. para usar inteligência artificial. Se você quer usar o chat GPT de graça, clica no link aqui da bio e a nossa caneca do podcast, que não é todo mundo que pode colocar isso aqui, que recebe esse convite, porque a gente está cada vez mais trazendo gente mais relevante aqui no podcast e agradece demais a presença, o like, nos segue nas redes sociais, segue o senador também. Senador, recados finais. Muito difícil aqui a entrevista, não? Não, foi tranquilo, o ambiente é tranquilo e tal. Tem algumas perguntas duras, mas a gente soube tratar sempre com cordialidade, né? Aproveitar aqui, já que você falou, né? Agradecer a União Brasil por estar dando essa oportunidade no Senado, quem sabe lá no Paraná. Um abraço pro Antônio Rueda, já que você mencionou, nosso presidente lá. Obrigado pelos presentes, né? Você tem que começar a distribuir também em caixa de ovos. Que agora tá caro. Ovo bem e café. De luxo. Por sinal, bom, vou falar na sequência. Mas muito obrigado pela oportunidade e eu fico à disposição também para, de repente, voltar no futuro, para a gente conversar mais. Vamos. Né? Sérgio Moro é um personagem que está nos livros do Brasil em todos os tempos. Vamos fazer um episódio com o Moro e o Deltan. Moro Deltan. E sinto muita saudade de às 6 da manhã receber um WhatsApp com o PF nas ruas. Quem sabe um dia a gente volte a passar o Brasil a limpo. Gente, muito obrigado pela audiência de sempre. Toda quarta-feira, antes do futebol, tem podcast. Um excelente feriado de carnaval para todo mundo. Comam um churrasquinho com Minerva Foods. Um abraço, até a próxima. Não se esqueçam, Café com Ferri Podcast, o melhor podcast do Brasil, mas de longe. Em breve também, 1 hora, já estamos com 1.200.000 inscritos. Um grande beijo a todos, até o próximo episódio. Valeu. Senador. Um abraço para todo mundo. Obrigado.